Olá, você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira, seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. O programa começa agora com o tema suinocultura e você é nosso convidado a partir de então para ficar sabendo mais sobre pontos importantes para quem investe nessa atividade e espera melhores resultados. Quem está aqui conosco para trazer essas informações é Ana Luz Neto Malhado, que é zootecnista e também integra o time de instrutores credenciados no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar Mato Grosso. Bom dia, Ana, tudo bem? Bom dia, Patrone. Bom dia, telespectadores, produtores e produtoras rurais. Vamos lá, vamos pôr detalhadamente o que é o tema hoje, fatores de influência no desempenho dos suínos nas diferentes fases. É importante entender que a cada fase é preciso ter atenções específicas, né, Ana? Isso, exatamente. E daí entender quais fases são essas, né? Para começar. Vai ser a fase de creche, crescimento e terminação. São essas três fases principais e que a gente vai enfocar hoje. Vamos lá. Para que a gente comece a falar da creche, nós temos que entender qual o animal ou qual a qualidade desse leitão que vai entrar para a creche. Primeiramente, ele precisa ter uma imunidade passiva ao desmame. O que seria isso? É toda aquela imunidade que vem através da mãe pelo colostro, certo? Por isso que é muito importante que os crecheiros, eles olhem, observem esses animais para que eles consumam de fato o colostro, certo? Que essa imunidade deles vai ser adquirida e pode durar até as 4 primeiras semanas de vida. Então, a partir daí é que ele vai ter imunidade ativa, que é o que ele vai estar adquirindo com o meio do ambiente. Primeiro ponto, então, já observar isso daí para que esse processo realmente aconteça, né? Exatamente. Ok. Exatamente. A idade desse animal, ou seja, a média de idade do lote. E essa variação dentro do lote não pode ser muito grande. Então, por exemplo, a gente vai fazer um desmame com 21 dias, certo? Eu não posso ter ali animais com 21 dias, animais com 15, animais com 12, animais com 27, 28 dias. Eu tenho que ter uma média que ela seja cumprida, certo? Eu não posso ter uma variação muito dentro, consecutivamente, da idade desses animais, certo? E o peso. Conforme esses leitões alcançarem essa idade de desmama, eles devem ser encaminhados para a creche. Sendo que animais muito leves, eles podem ter uma diferença de 3 quilos na entrada da creche com relação aos pesados, tá? Isso vai fazer com que lá no final, ou seja, na saída da creche, ele saia com uma diferença de até 8 quilos. Então, por isso é que eu preciso focar e ter essa preocupação. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então, quer dizer que se eu não for respeitado o padrão, eu posso colocar animais com diferença de até 3 quilos. Isso Exatamente. Eu posso ou não é ideal? Não é ideal? Não é o ideal. O ideal é que se cumpra as mesmas... Evitar que chegue, então, essa diferença de peso. Isso, Perfeito. Exatamente. É ter uma mesma pesagem ou uma variação muito pequena, tá? Perfeito, ótimo. Porque essa diferença de 3 quilos, no final, vai se tornar uma diferença de 8 quilos. Vai dar uma diferença muito grande num período muito curto. Ótimo, exatamente. Perfeito, entendi. Tá? Então, qualidade dos leitões. Aqui nós temos essa tabela que vai ter a pesagem dos leitões pelo dia de desmame, certo? Ou seja, pelo dia de saída da creche, tá? Onde, lá no desmame dia 0, eu vou ter uma entrada dos leitões na creche com 6 quilos, sendo pesados, e o amarelo e o amarelinho claro são os animais mais leves, médio e leves, certo? Conforme vai se passando os dias de creche, a gente vai tendo o crescimento dos animais, onde aqui no final, ou seja, 39 dias, nós vamos ter os animais pesados saindo com 21,6 quilos e os demais com 13,5, 13,4 quilos. Grande, aqueles 8 quilos que você mencionou, quase 8 quilos que você mencionou ali, né? Exatamente. Então aqui, se eu sou produtora, nessa hora aqui eu tenho que separar, então. Você coloca lotes diferenciados para cada uma dessas situações aí, para evitar uma diferença tão grande lá na frente, né? Com certeza. Porque nessa fase final aqui é quando você vai estar retirando os animais da creche e mandando para o crescimento e posteriormente para a terminação. Se você já inicia essas fases com uma diferença grande, você vai ter uma diferença final. Na hora de montar o lote para mandar para o abate, você não consegue montar um lote homogêneo. Perfeito. Certo? Ótimo. Por isso essa preocupação. Então, ó, com esses animais bem preparados, eles podem consumir 3 vezes mais nos primeiros dias de desmame. Ou seja, eles não vão ter uma dificuldade muito grande nesses primeiros dias. Que é justamente uma fase de adaptação ali, que requer uma atenção extra, né? Com certeza. Vai ter uma maior taxa de crescimento, exatamente porque vai estar consumindo de uma forma adequada, vai ter uma melhor conversão alimentar, porque ele tem o corpo preparado, já está acostumado a se alimentar, então os outros fatores são minimizados referente à nutrição, certo? Ótimo.
a redução da mortalidade pós-desmame, exatamente porque eles vão estar mais preparados, mais pesados, consecutivamente com uma imunidade melhor. Ótimo. Tá? E melhoria nas condições de alojamento e temperatura do ambiente, exatamente porque sabemos que o ambiente manda muito na questão de sanidade do animal. Ótimo. Tá? Perfeito. Perdão. Então, aqui, ó, no fator de creche, quais de fato são esses fatores que vão interferir na produção, tá? É o genético, o ambiental, o nutricional, o sanitário e o humano/manejo. Todos esses fatores vão trazer essa influência e vão trazer alteração no crescimento, no desenvolvimento desses animais, tá? Então, de que forma? Na forma genética, vai ser, então, com o ganho de peso. Na forma genética, vai ser, então, com o ganho de peso diário e a conversão alimentar, certo? Porque o que está na genética dele vai ser expresso, se eu seguir todos os fatores, tá? Na questão ambiental, vai ser a umidade, a temperatura e clima, certo? Por exemplo, quando eu tenho uma higiene, limpeza e desinfecção adequada, os meus animais conseguem se desenvolver de uma forma boa, porque tem um ambiente limpo, um ambiente tranquilo para eles se desenvolverem. A temperatura e a umidade mandam muito, porque a temperatura vai oscilar o consumo de ração e a umidade vai fazer com que os animais se sintam bem naquele ambiente, naquele recinto, certo? A ventilação e o fluxo de ar adequado são muito importantes, porque os suínos têm uma probabilidade de ter um problema respiratório alto, principalmente se for junto com os gases e esses gases estiverem com uma quantidade muito alterada dentro do recinto, ou seja, se não estiver sendo feita uma limpeza boa, porque esses gases vão ser oriundos das fezes dos animais. Se tiver muitas fezes naquele local, a quantidade de gás vai ser alterada e com essa quantidade de gás alterada vai ter uma interferência nas narinas do animal, certo? Então, como não faz essa filtragem boa, aí vai acarretar num problema respiratório. Ótimo. É de muita importância que a instalação, o animal esteja limpo, mas também os funcionários que vão trabalhar nesse lote. Por quê? A roupa e o banho é fundamental, ou seja, é onde a gente enxerga, observa a importância dos programas de higiene na fase de creche. Porque foi comprovado através de estudos que tem que ser um banho total e a troca total de roupa dos funcionários para que não ocorra essa transmissão. Tá? Perfeito. Vamos voltar na anterior, só porque você botou vários pontos. Você falou de genética, ambiental, nutricional. Isso. Já no nutricional, a gente precisa de uma dieta balanceada e alimentos de qualidade, certo? Porque eu tenho que trabalhar com uma dieta, aqui ó, aqui na temperatura, certo? Aqui é só um gráfico, onde, só voltando um pouquinho, né, referente à temperatura, que nós temos aqui a variação da temperatura conforme as semanas de alojamento. Perfeito. O que eu quero dizer com isso? Conforme as semanas forem passando, o animal vai estar maior, mais pesado. Consecutivamente, a temperatura tem que estar reduzida, certo? Ir reduzindo conforme as semanas vão passando. Para que eu entenda essa média, eu não posso fazer uma média por semana dessa temperatura. Tem que ser diária essa alteração e eu tenho que ter um valor mínimo e um valor máximo de temperatura para que eu consiga adequar os animais, tá? Perfeito. Agora, voltando à alimentação, eu vou ter o quê? Eu tenho que preparar essa nutrição e o manejo alimentar de uma forma econômica, porque eu tenho que me preocupar com a região, com a dieta, com os alimentos que estão disponíveis para mim ali, para que essa dieta seja de baixo custo. Precisa ter uma alta exigência energética, porque os animais estão na sua principal fase, onde eu tenho uma conversão alimentar melhor. Então, eu preciso alimentar com uma dieta riquíssima. A fisiologia do aparelho digestivo do leitão na creche também é um fator de influência. Por quê? Ele vai estar tendo uma transformação muito grande na parte alimentar, onde ele sai do leite e vai para a ração. Então, ele precisa de toda uma transformação do sistema digestório dele, tá? Então, eu preciso de uma dieta que atenda a essas diferenças. E o manejo alimentar adequado da fase, que é o quê? A forma como a qual eu entrego esse alimento para os animais, que tem que atender a palatabilidade, digestibilidade, proteína, lisina e energia digestiva. A palatabilidade seria aquele ingrediente ser bom para o gosto do suíno, então ele tem que gostar de consumir aquela dieta, tem que ser uma dieta que atraia o paladar dele. E a digestibilidade é que seja de fácil digestão dentro do organismo dele, porque vai estar passando por todas essas transformações pela troca de alimentação. Tá? Ótimo, perfeito. Passando ainda para frente, nós temos referente à parte sanitária, que daí nós vamos ter as funções digestivas com uma mudança abrupta na dieta, ou seja, com essa mudança de leite para ração,
trato digestório do animal vai estar numa mudança muito acentuada, muito elevada. Então, isso vai começar a causar no animal diarreias. Em uma porcentagem baixa, isso é aceito exatamente por essa mudança. No entanto, se tiver muito grave essas diarreias, aí nós temos que entrar com um trabalho diferenciado, suspender a ração, para que o estômago do animal se normalize, para depois voltar a tratar ele de uma forma correta. Perfeito. Só para a gente encerrar o bloco, vamos lá. Infecções? Isso. Essas infecções vão ser oriundas dessas diarreias. Por quê? Conforme o animal vai tendo diarreia, ele não vai consumir direito, ele vai começar a ficar fraco e vai ser porta para novas infecções dentro do lote. Perfeito. Ana, vamos fazer uma breve pausa aqui. Daqui a pouquinho você vai falar um pouco da questão de humano/manejo, que você apenas citou, vai explicar um pouquinho mais. E você continue com a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui de Cuiabá. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Continue com a gente. Estamos de volta, este é o Bom Dia, Senar Mato Grosso, hoje com foco em suinocultura. Você é o nosso convidado a continuar agora com esse segundo bloco, ou aprendendo um pouco mais sobre pontos importantes para que você consiga ter resultados esperados aí na sua granja. Quem está comigo é a Ana Luz, que é zootecnista e instrutora credenciada do Senar Mato Grosso. Ana, vamos lá que tem bastante coisa. Você terminou falando sobre creche, elencou alguns pontos importantes, né? Isso. Ponto genético, ambiental, nutricional, sanitário, que foi o que você terminou falando no bloco anterior, e agora seria humano/manejo, né? Quais são os pontos que precisam ser levados em consideração para que não haja uma interferência muito grande no rendimento ou no desempenho ali da granja? Exatamente. Então, como primeiro tópico aqui é o humano. Por quê? Se eu trato o funcionário para que ele entenda a importância dele dentro de todo esse processo de desenvolvimento do animal, é muito melhor. Porque ele vai entender exatamente qual atividade ele vai desempenhar e o fator importante disso no desenvolvimento do animal. Então, ele vai entender o porquê ele está fazendo aquilo do que somente entender a função que ele tem ali, certo? E aí eu preciso me preocupar com a localização e densidade nos suínos e na região. Por quê? Esses suínos nas regiões, eles podem ir trazendo doenças através do vento, e aí eu preciso controlar isso. Então eu tenho que localizar, eu tenho que colocar a minha granja numa localização que não tenha tanta interferência com relação a isso, certo? E aí eu preciso o quê? Da mistura de lotes, ou seja, a origem dos animais. Nessa mistura de lotes é quando o animal vem de um só lugar ou de vários lugares. E aí com isso eu posso trazer o exemplo de unidades produtoras de leitões, seria de um lugar só, onde eu conheço todo o manejo, toda a qualidade de todos os leitões. Quando eu trago de multiplicadoras, eu vou ter que pegar de várias multiplicadoras para formar um lote, para daí eu fazer o meu lote, certo? Meu lote. Isso é um problema? Isso é um problema, porque quando eu trago de vários locais, eu posso estar trazendo várias diferentes doenças. Então, daí eu preciso ter um maior controle referente a isso. Por isso que é melhor das unidades produtoras de leitões. Porque normalmente eles já vão entregar um lote fechado. Então, eu conheço todos os fatores, eles estão vacinados com a mesma vacina, têm o mesmo tipo de manejo, o mesmo tipo de ração. Então, eu tenho um controle desse bom desenvolvimento desse animal. Ótimo. Tá? Quanto ao manejo no alojamento e baias e enfermarias. Então, eu tenho que deixar esses animais nessas baias com uma lotação adequada, certo? Que nós temos a medição de 0,6 metros quadrados por 20 quilos, tá? Cada animal de 20 quilos. E 0,33 metros quadrados para animais de 30 quilos, tá? E quando eu trato nessa lotação, os animais têm um bom espaço para desenvolvimento. E aí, voltando referente às baias e enfermarias. Sempre nos lotes vão ter alguns animais que acabam ficando para trás, ou seja, vão virar os refugos, tá? Então, eu preciso de baias e enfermarias para tratar desses animais, para que eles não sejam vetores de doenças. Então, eu preciso tratar eles de uma forma diferenciada. E aí volta também a atenção que você mencionou. O funcionário, o colaborador tem que entender a importância dele e estar preparado para enxergar ali esses animais, acredito que é a maneira mais rápida possível, né? Sim, com certeza. Por isso que ele precisa entender a função dele ali. Então, saber que ele tem que estar diariamente olhando os animais, que ele tem que se importar com os animais, ver quem está consumindo, quem não está,
quem está ficando menor ou não para fazer a retirada deles e mandar para a enfermaria. Tá, a gente está na fase de creche aqui. Isso. Então ele saiu da desmama, está lá na fase de creche, uma fase de muita atenção porque ele vai mudar, né, a questão alimentar do animal. Com quanto tempo a senhora pode identificar já os refugos, possíveis refugos ali? Através da alimentação e observando o coxo, os 3 primeiros dias ele já pode começar a observar quem pode ser um refúgio ou não. Então, de fato, o refúgio para ser retirado vai de uns 5 a 8 dias. Já seria o suficiente para poder tirar, saber que aquele animal precisa ser separado. Já, ótimo. Já seria. E nessas estratégias atuais de manejo, a gente tem o Batch Farrowing, que vai ser o quê? É uma forma de se trabalhar esses leitões de qualidade. O que significa isso? Partos em bandas. O que quer dizer? A nossa estrutura vai ser dividida em 4, onde eu vou ter uma estrutura de vazio sanitário, ou seja, eu limpei e trabalhei aquele espaço para receber animais. Eu vou ter uma instalação que vai ser de partos, certo? Onde eu vou trabalhar o parto e a primeira semana de vida do animal. Numa terceira instalação, vai ser os animais de segunda semana de vida. E numa quarta instalação, os animais de desmama. Lembrando que a gente trabalha com o desmame de aproximado 21, 22 dias, tá? Por isso, nessa estrutura. E aí, a cada instalação dessa, vou ter mão de obra especializada para aquela função. Então, com isso, eu tenho, com certeza, leitões de qualidade para minha creche. Perfeito. E se, no caso, for uma granja menor, uma estrutura menor, também ter ali alguém apto para poder fazer essas observações necessárias ali, né? Sim, exatamente. Bom, entrou na desmama, você falou, trabalhando com cerca de 21 dias, vai ficar nessa fase de creche durante quanto tempo, aproximadamente? Pode ficar até uns 60 dias. E aí vai para a próxima fase que você vai mencionar exatamente. Agora. Vamos lá. Que é de crescimento e terminação. Crescimento e terminação é uma fase crítica, porque os animais vão continuar se desenvolvendo. No entanto, a que eu mais devo focar é a de creche. Exatamente porque o animal que vai ser esse leitão lá no futuro, ou seja, nessa fase de crescimento e terminação, depende do que ele foi na creche. Ótimo. Depende do bom desenvolvimento dele. Então, a partir disso, eu continuo tendo todos esses fatores de interferência, que é o de manejo, nutrição, sanidade, genética e ambiência, tá? No entanto, nessas 2 fases, eu vou focar no consumo de ração e na conversão alimentar, tá? De forma mais aprofundada, dentro do consumo de ração, nós vamos ter esses 4 principais fatores. Não são os únicos, são os 4 principais, que é a interferência das árvores nas laterais dos galpões, o sexo dos animais, o peso de entrada e o peso de saída. Por que árvores nas laterais dos galpões? Quando eu tenho essas árvores, eu trago uma biossegurança, ou seja, essas árvores vão filtrar o vento que entra para dentro da creche e também vai trazer para dentro da creche uma umidade, uma temperatura boa. Então, eu consigo controlar melhor esse nosso calorzão, certo? Perfeito. O sexo dos animais, por que isso vai interferir no consumo de ração? As fêmeas, elas tendem a consumir menos que os machos. Consecutivamente, elas têm um desempenho mais demorado do que os machos. Ou seja, os machos eles consomem uma quantidade maior e se desenvolvem mais rápido. As fêmeas têm um desenvolvimento mais lento e consomem menos por isso, tá? Por isso que altera o consumo. O peso de entrada e o peso de saída, eles são correlatos. Por quê? O animal ele consome de acordo com o peso vivo dele. Se ele entra mais pesado, ele tende a consumir mais do que um animal que entrar mais leve, certo? Consecutivamente, na saída, ele sai mais pesado também. Ótimo. Por isso que interfere no consumo. Ainda na nutrição, mas falando da conversão alimentar, o que vai alterar essa conversão? O trimestre de entrada do animal, ou seja, se é verão, outono, inverno e primavera, exatamente pela temperatura. Os materiais de construção do galpão. Por quê? Quando você tem um galpão de cimento, você tem uma estrutura que é mais fácil de limpar e manter a higiene e desinfecção, certo? Quando você tem uma instalação com madeira, a madeira ela degrada mais rápido e ela fica mais úmida. Então, isso pode causar uma alteração no consumo, bem como na sanidade do animal. A composteira, por que a composteira vai alterar essa conversão? Porque todas aquelas instalações que possuem a composteira, quer dizer que o proprietário se preocupa com a sanidade do local. Então, se ele se preocupa com a sanidade, dentro das baias e em torno das baias vai ter uma limpeza adequada. Então, por isso que interfere.
As árvores, mais uma vez, interferem exatamente pela temperatura. A origem dos animais, lembra de quando a gente falou das UPLs, das multiplicadoras? Quando eu conheço essa origem, eu sei como tratar o animal. E dependendo de como foi esse tratamento antes dessa fase de crescimento e terminação, eu tenho que trabalhar de uma forma diferente. Então, se ele não foi bem tratado na creche, aqui eu vou ter uma preocupação maior com ele e isso vai interferir na conversão alimentar. O peso de entrada, exatamente porque ele chega mais pesado, quer dizer que ele teve um bom rendimento, aqui ele vai continuar tendo bom rendimento. E a duração no período de crescimento e terminação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui, nos 2 pontos você colocou aqui árvores nas laterais dos galpões, Exato. né? Vai filtrar o vento, vamos dizer assim, que vai chegar, Isso. ou seja, diminuir o risco de que alguma contaminação, né, venha dessa maneira e cria um ambiente mais ameno ali dentro, né? Mais fresco, né? Vamos colocar assim, dentro da granja. E você disse que interfere na alimentação. Ele vai consumir mais se tiver árvores do lado. Isso, ele consome mais. Tende a consumir mais. Tende. Dá para consumir quanto mais aí? Dá para ter um chute aí, Você pode conseguir um exemplo, na verdade? atrelar isso por dia em até 500 gramas. Isso vai fazer uma baita diferença lá na frente. Sim, no final faz uma diferença muito grande. Diariamente pode ser até umas 500 gramas de diferença. Maravilha. Ana, a gente está chegando no fim do programa, eu queria que você deixasse um recado, né? Você trouxe vários pontos importantes aqui para serem observados, chamou muita atenção para a fase da creche, como você disse, é um momento de mudança, né, na alimentação daquele animal, sai da desmame para a introdução da ração, é onde requer mais atenção. Porém, as fases seguintes também precisam, né, do olhar atento ali do colaborador, né? Qual que é a mensagem que você deixa aqui? Que o ideal seria foque na parte de creche, porque é quando o animal vai ter todo o seu potencial desenvolvido para que depois ele consiga ganhar esse peso e alcançar essa pesagem que a gente deseja. Ali não pode errar. Não pode errar. É assim, se for ter que ter uma observação máxima, é nessa fase de creche. Não que as outras não tenham importância, tem importância, eu preciso trabalhar com uma nutrição adequada, um manejo adequado. No entanto, se ele não for bem desenvolvido na fase de creche, eu não consigo que ele alcance o potencial genético dele. Então, lá no começo eu me preocupo, eu trabalho com a genética e com todos os fatores. Se eu não trabalho, se esse animal não se desenvolve corretamente, depois eu não tenho como cobrar dele um bom desempenho. Perfeito. Ana, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Já veio falar de avicultura, agora falando de suinocultura, né? Trazendo todo o conhecimento dela, que é zootecnista aqui para a gente. Obrigado mais uma vez. E obrigado a você que nos acompanhou nessa quarta-feira, nessa manhã de quarta-feira. Um excelente dia a todos e até semana que vem. Este foi o Bom Dia Senar Mato Grosso.